me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Olá, boa tarde a todos vocês que estão sintonizados na Nativa FM. Este é o programa Reflexões com Deus da Congregação Presbiteriana em Dionísio. Nesse momento te convido a orar comigo para apresentar a Deus as suas causas, apresentar a Deus os seus dilemas, as dificuldades e as tribulações que você anda enfrentando. Oremos, falemos com o Senhor. Santíssimo e eterno Deus, glorioso Pai, te louvamos, Senhor, e te exaltamos porque reconhecemos que não há outro além de ti, Senhor. Não há Deus como o Senhor. O Senhor decidiu nos amar. O Senhor decretou nos salvar. O Senhor, antes da fundação do mundo, nos amou de uma maneira inexplicável, inigualável, Senhor, e nós não conseguimos compreender, mas vivemos este amor todos os dias. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Obrigado, meu Deus, por nos guardar neste mundo perverso, neste mundo cheio de dificuldades, Senhor, onde a cada dia enfrentamos lutas tão ferrenhas, tão duras, Senhor, e em alguns momentos parece que vamos perder essa batalha, mas o Senhor tem nos protegido. Muito obrigado, Deus. Seja louvado o teu nome, seja exaltado o teu nome, seja glorificado o teu nome. Por isso, Senhor, nós te louvamos por essa tarde. Que o Senhor fale ao nosso coração através dos louvores, através da palavra que o Senhor ministra no nosso coração. Também queremos colocar diante de ti, ó Deus, essa cidade, pedindo a tua bênção sem medida, Senhor, sobre este município. Abençoa, Senhor, a cidade de Dionísio, Senhor, este município de Dionísio. Faz com que ele cresça, prospere, Senhor, atravesse fronteiras e possa dar a todos os moradores, Senhor, de Dionísio uma vida melhor, mais digna e uma vida mais feliz. Abençoe, Senhor, os lojistas, comerciantes, as donas de casa, Senhor, os estudantes, o poder público, Senhor, na representatividade do prefeito da cidade e todos aqueles que compõem o serviço público, Senhor, desde o prefeito até aquele que varre a rua, aquele que coloca a mão no arado. Que o Senhor o abençoe e o ajude para que eles continuem entendendo que eles servem essa cidade e assim glorificam o teu nome. Também, Senhor, queremos colocar diante de ti aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados ou mesmo acamados em casa em recuperação. Que o Senhor entre com providência, tranquilizando o seu coração, ajudando o Senhor a crer que o Senhor é poderoso para reverter qualquer situação. Também, Senhor, oramos por aqueles que estão enlutados, Senhor. Nossa cidade tem passado por este sentimento já há algumas semanas de forma consecutiva. Que o Senhor tranquilize o coração de cada familiar que perdeu o seu ente querido. Que eles recebam a paz que somente o Senhor pode dar. Que eles não busquem explicação do porquê, ou como, ou onde, mas que eles se tranquilizem no Senhor, sabendo que todas as coisas, Senhor, acontecem por propósitos que nós desconhecemos, mas que estão dentro dos teus propósitos, ó Deus. Tranquiliza esse coração, conforta esta alma, Senhor, e dê a eles a paz que só o Senhor pode dar. Fale conosco, Senhor, nessa tarde. E muito obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo, seja pela rádio, pelo aplicativo ou pelo link da rádio. Fale ao coração de todos, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Enfim chegou.
Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9 horas, escola bíblica. E às 19 horas, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Voltamos aqui com o programa Reflexões com Deus. Vocês aí acabaram de ouvir duas belas canções que falam no nosso coração. E quem vos fala é o evangelista Samuel Nunes. Ali eu sou o evangelista da Congregação Presbiteriana em Dionísio, a nossa igreja que fica ali. Conforme você ouviu aí pelo nosso anúncio, ela fica ali na rua José Isidório Garcia, número 22. É muito fácil de achar a nossa igreja. Ali em frente à Praça do Colégio, uma rua depois ali do posto de gasolina, de frente também ao cabeleireiro do Zé Preto. Então é muito fácil de achar a nossa igreja ali, não tem como errar. E você pode escolher um dia da semana para nos visitar ali às terças-feiras, às 19h30. Nós nos reunimos para orar. Então, se você quiser fazer coro a nós, conosco, e juntar forças para orarmos, ali terça-feira às 19 horas, nós prostramos os joelhos, nós nos dobramos diante daquele que pode nos ouvir e entregamos a ele as nossas causas. Também às quintas-feiras, se você não puder ir na terça, mas quer ir na quinta, então na quinta nós temos o estudo bíblico. Nós trazemos temas bíblicos, temas cotidianos, teológicos, para enriquecer mais o nosso conhecimento bíblico, teológico e também contemporâneo. E também às 19h30 você pode estar aí conosco aprendendo a palavra de Deus e aberto para fazer perguntas, né? Então é um momento de aprendizado. E também aos domingos pela manhã nós temos a nossa escola bíblica, né? Então você pode também nos visitar no domingo pela manhã, às 9 horas. Ali nós temos um momento de louvor e logo em seguida nós iniciamos a nossa escola bíblica também com separação de classes. Nós temos a classe das nossas adolescentes e dos adultos, e também temos lá as nossas crianças que são também ensinadas na sua linguagem. Então você pode estar ali aprendendo com a gente a palavra de Deus. Nós estudamos doutrina, estudamos temas cotidianos também, né? Há uma variação dependendo da grade de ensino, né? E também à noite, né, o finalzinho de tarde para quem gosta, início de noite, às 19 horas, nós temos o culto nós chamamos de culto solene, mas todos chamam como culto de adoração, o culto público. Então aí o nome é o que menos importa. O importa é que estamos ali reunidos às 19 horas, no domingo à noite, para cultuar ao Senhor nosso Deus, e você é o nosso convidado. Tá? Nós louvaremos ao Senhor e Deus falará conosco através da sua palavra. Então você está aí, tem qualquer dia da semana para você escolher para nos visitar. Tá? Lembrando também que hoje o Reflexões com Deus está sendo transmitido pelo Facebook da Rádio Nativa FM. Então, Rádio Nativa FM, lá você que é da região ou você que está fora aqui da região de Dionísio, procure lá no Facebook Rádio Nativa 98.7 aqui da Dionísio. Né? Tem lá um bannerzinho amarelo e você poderá também nos ver aí ao vivo, né? Pelo Facebook. Tá? E você que queira nos conhecer também, tem outras maneiras também de nos conhecer, né? Pelos nossos canais digitais do Facebook e do Instagram. Você pode procurar lá @IPBDionísio. Então você procura pelo @IPBDionísio e você vai ter ali a nossa página. Siga a nossa página ali, curte os nossos posts ali para que a gente tenha um alcance maior. E ali você vai poder ver fotos das nossas programações, tá? Divulgações sobre os nossos cultos e programações futuras que teremos. E também pelo nosso YouTube, você procura também como @IPBDionísio. E aí você vai poder se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber aí as notificações de vídeo novo, né? Então nós temos aí todo domingo nós gravamos o culto e durante a semana nós postamos no nosso canal, né? Já editado tudo para que possamos trazer ele limpo para vocês.
e você pode aí então ouvir-nos durante a semana o que nós pregamos e o que nós cantamos. Ok? São maneiras de nos conhecer. Queremos aqui louvar a Deus pela vida da nossa igreja ali, a nossa congregação. Nós estamos 13 anos aqui em Dionísio, fizemos esse ano o 13º aniversário, então queria mandar um abraço a todos os nossos irmãos ali da nossa igreja. Também agradecer a Deus pela nossa igreja sede que fica em Nova Era, que tem nos ajudado, nos patrocinado e tem nos dado todo o suporte espiritual e também administrativo para manter a nossa congregação esses 13 anos aqui. Queremos também mandar um abraço aqui aos lojistas e comerciantes da cidade de Dionísio, que sempre nos recebe com simpatia, com alegria, com muita educação, e isso tem feito toda a diferença. Então, abraço aí o seu Jairo, que sempre recebe a gente com muito carinho ali. A gente vai esperar o ônibus ali, já come um pastelzinho, toma uma coca ou um café, um pão de queijo. Então um abraço, seu Jairo, ao pessoal da padaria Só Delícia, um abraço a vocês também, que sempre recebem a gente com muito carinho, e aos demais que possuem aí as suas lojas, a loja do Dino, que é da nossa igreja, um abraço aí a Dona Olga, seu Dino, a Edileus, a Glécia. Deus abençoe a vida de vocês, também a loja da Lena, que fica do outro lado da cidade ali também. Deus abençoe Lena e toda a sua família, e a todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu comércio, que Deus lhe faça prosperar, que o Senhor derrame as bênçãos dele sobre vocês, porque vocês prosperando, a cidade também prospera, e isso é um caminho que nós queremos para a nossa cidade. E um abraço carinhoso e sempre especial para elas, né? As donas de casa. Vocês são uma bênção, donas de casa. O trabalho de vocês não é em vão. O trabalho de vocês ele é digno porque ele não envolve finanças. Vocês fazem por amor, por carinho, para receber a família. Já começa cedo, né? Preparando todo o ambiente para aqueles que vão sair, seja para o trabalho, para a escola, para aqueles que vão voltar da escola e do trabalho também. Vocês fazem com muito carinho, não só a parte do cuidado com a família, mas com a parte de manutenção da casa. Então, vocês são uma bênção de Deus. Eu oro a Deus para que o Senhor conserve vocês, dê saúde e as abençoe grandemente. Um abraço também aqui, você vê o momento dos abraços, né? Parecendo Faustão aqui, né? Mas é um abraço também aos nossos queridos irmãos que estão fora da região de Dionísio. Nós somos ouvidos fora da região de Dionísio, acredite, viu? Temos aí irmãos que nos ouvem em Santa Catarina, irmãos que nos ouvem no Nordeste, ali no Norte e Nordeste, também em São Paulo. Nós temos aí pessoas que nos ouvem em São Paulo, pessoal da nossa congregação lá do Horizonte Azul que sempre nos ouve, né? Então Deus abençoe vocês, na pessoa do meu amigo e irmão, o Fábio, evangelista Fábio Sarmento. Que Deus abençoe todos os irmãos aí da IPSA e das demais igrejas que nos ouvem. E sempre bom saber que vocês, mesmo estando tão distantes, estamos perto e ligados aqui pelas redes radiofônicas e pela internet, né? Deus abençoe todos vocês. Vamos ouvir mais algumas canções e já voltaremos com uma palavra no livro de Lucas, capítulo 17. Acontecerá aos meus sonhos tão diversos. Amanhã o meu ser se alegrará, ou tristonho ficará. O amanhã eu não sei qual será o futuro pra você. Se não se arrepender dessas coisas tão errôneas, qual será nesta vida o seu fim? Se continuar assim, venha logo pra Deus. Qual será seu horizonte final?
nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus, deixa este mundo mal, venha ser como eu, volte logo pra Deus. Volte logo pra Deus, deixa este mundo mal, venha ser como eu, volte logo pra Deus. Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes.
Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9 horas, escola bíblica. E às 19 horas, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. É isso aí, meus irmãos, é isso aí, meu querido, minha querida. Deus abençoe você que está conosco ouvindo o Reflexões com Deus. É sempre uma alegria saber que do outro lado nós temos aí pessoas nos ouvindo, homens, mulheres, jovens, crianças, os teus da terceira idade ouvindo não só essas belas canções, mas também prontos para ouvir a palavra de Deus. E nós queremos meditar neste momento na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso 19. É uma história bem conhecida, né? Creio que todo aquele que se diz cristão, independente do ramo que ele segue, ele conhece essa história. A história do rico e o mendigo. E diz assim a palavra de Deus, Lucas 17, a partir do 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro me molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, há uma certa divergência entre os ramos do cristianismo, seja eles católicos, protestantes ou outros ramos do cristianismo, quanto a esta passagem, né? Para alguns aqui está a prova de um purgatório. Perdão. Para alguns está aqui a prova do purgatório. Tá aqui bem claro, bem distinto, um local de tormento, um local provisório, em que aquela alma vai ficar purgando até que ela pague pelos pecados dela, né? ou ela vai também adquirir a amortização, né, podemos assim dizer, dos seus pecados, pela intercessão dos santos e intercessão daqueles que estão vivos. Tá? Então essa é uma doutrina que pertence à Igreja Católica e nós respeitamos, né? Porém, há a divergência quanto ao pensamento protestante. Para o protestantismo, aqui está claro que não há a possibilidade da existência de um purgatório, porque aqui está bem claro e bem nítido
que há dois caminhos somente após a morte: o céu e o inferno. E este céu é chamado aqui de seio de Abraão, e o inferno aqui é chamado de local de tormento. E para os evangélicos protestantes, este texto ele resume bem, porque diz: olha, os que estão lá não podem passar para cá, e os daqui não podem ir para lá. E também não há possibilidade de um que está morto voltar para anunciar alguma coisa para quem está vivo. Tá? E inclusive também derruba também o pensamento espírita, que diz que há possibilidade de alguém que morreu reencarnar e voltar em vida, né? Numa outra vida ou de alguma outra maneira. Então há divergências aqui, seja do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo e de outras vertentes do cristianismo. Mas a ideia aqui não é ver quem é que está com a razão ou quem não está com a razão. A ideia aqui é mostrar algo fabuloso e algo maravilhoso nesse texto. A Bíblia aqui conta a história de dois homens que viviam em situações opostas, situações bem distintas um do outro. Um homem, ele vivia bem aqui na terra, ele vivia, desfrutava de coisas boas, né? O termo aqui regalava aponta para uma ideia de que ele usufruía de muitos bens e se deliciava dos benefícios que ele tinha. Já o outro homem, que é o chamado de Lázaro, este homem ele vivia uma situação muito problemática. Este homem vivia na miséria e vivia enfermo, né? Aqui o autor coloca que ele tinha úlceras, né? E que ele vivia sempre à porta desse rico, né? E parece que o texto sugere aqui que há um indício de que este rico não abençoava a vida deste mendigo chamado Lázaro, que estava todo enfermo à porta, e ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa. Se vocês bem lembrarem, quando Jesus conta uma parábola da mulher e o credor, né? A mulher que pedia insistentemente para o credor atender a tua causa, na verdade é outra parábola. Jesus e uma mulher, eles comentam, né? Eles estão conversando, e aquela mulher está importunando Jesus, até que ela fala assim: olha, Jesus fala assim: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela então responde: olha, eu desejo comer essas migalhas, né? Até os cachorrinhos desejam comer a migalha que cai na mesa do seu Senhor. E então Jesus abençoou aquela mulher pela fé dela. Então a ideia aqui é de que se dava pelo menos o resto para os cachorrinhos comerem. E esse mendigo está justamente nessa situação, desejando comer a sobra, tamanha o seu sofrimento. Também vemos essa mesma ideia na parábola do filho pródigo, quando o filho ele pede a herança do pai ainda vivo, vai e gasta tudo com farra, com os amigos, com mulheres, com farra total, né? E então ele se vê numa situação de desespero, uma situação vexatória, desejando comer uma comida dos porcos, que é o resto, né? Desejando comer comida dos porcos. Então, este mendigo chamado Lázaro passou a vida assim sofrendo, enquanto do outro lado este rico passou sua vida em abundância, se beneficiando dos seus bens. Mas veja que não há nenhum problema até aqui. Não há um problema em você ser rico, né, e desfrutar de riqueza, desfrutar de bênçãos e de coisas boas. Esse não é o problema. O problema é você ser avarento, é você ser egoísta, o rico é alguém que possui os bens e ter um coração não misericordioso. Este é o problema, tá? Não é um problema ser rico, o problema é não saber usar as riquezas que Deus deu, mas travar o coração para ajudar o próximo. E então esses dois homens que viviam uma situação opostas, vidas diferentes, aconteceu com eles o que acontece com todo ser humano, e vai acontecer comigo, com você um dia certamente, que é a chegada da morte. A morte é uma realidade. A morte um dia ela vai bater na nossa porta. Não sabemos
como e quando, mas ela vai bater. Ela vai bater. E a grande questão deste texto, você que está me ouvindo, é: para onde iremos nós, se a morte bater na nossa porta hoje? Notem, a morte, ela não avisa quando ela virá, e nem de que forma ela virá. A pessoa pode estar se divertindo, feliz da vida, pode estar comemorando, como já acontece, a pessoa está no estádio de futebol comemorando lá, feliz da vida, o gol do seu time, daqui a pouco sofre um ataque cardíaco. A pessoa pode estar de férias, viajando com seu carro de férias, indo para uma praia, indo para um resort, indo para alguma coisa, e de repente um acidente. Ou dormindo, os seus órgãos param. Então não há como nós controlarmos isso. Isso foge da nossa alçada, foge do nosso controle. E a grande questão é, você que está me ouvindo, para onde você irá se a morte bater na tua porta hoje? Para quem você irá? O local que está nos esperando será o céu ou o inferno? E não importa se você é rico, se você tenha muitos benefícios nessa vida, não importa, porque quando a morte chegar, o seu dinheiro não vai te ajudar. O seu dinheiro não vai te livrar. O seu dinheiro não comprará, não barganhará com a morte. Não há como subornar a morte. Quando a morte vier, todo o patrimônio que você tem, toda a riqueza que você tem, ficará. E você descerá à sepultura como todo ser mortal. Talvez com certeza o seu velório será mais bonito, será mais pomposo, terá mais coroas, terá um túmulo mais bonito, né, mais belo, mais cuidado, mas não evitará o grande problema que nós temos que tomar cuidado, que é: para onde vamos? Para onde vamos? Para o céu ou para o inferno? Esse rico talvez tenha pensado que isso nunca iria acontecer, porque é característica do ser humano. Em outra passagem, Jesus conta a história de um homem rico, muito rico, que ele tinha vários celeiros e ele então, muitos cereais, a colheita abençoada, tudo funcionando bem, vários funcionários, a vida dele bombando, e ele então olha para o seu celeiro, manda construir mais celeiros e estoca todos os seus cereais e olha para todos eles e diz: tenho meus celeiros cheios, estou superlotado de coisas, nada me falta, né? Nada me falta. E então ele ouve uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você poderá fazer? Então notem, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, esse rico do texto de Lucas 17, talvez viveu, com certeza ele viveu dentro deste pensamento, dentro desse pensamento. A sua taxonomia, né, foi feita de maneira equivocada. De maneira equivocada. Ele viveu para este mundo. Lázaro, que era o mendigo que desejava comer o resto que caía da mesa, teve uma vida digna, e o texto sugere que Lázaro, ele temeu a Deus, ele não ficou colocando culpa de ninguém na sua enfermidade, ele não ficou transferindo responsabilidade, ele pelo texto aqui nós podemos deduzir que ele confiou em Deus, que ele dedicou a sua vida ao Senhor, que ele viveu a sua vida sofrida para o Senhor. E há um problema aqui também, tá? Há um problema aqui também. Não é pelo fato de ser pobre que a pessoa tem a vaga garantida no céu, não. Existem muitos pobres soberbos, muitos pobres egoístas, muitos pobres avarentos e muitos pobres vitimistas. Vitimistas que dizem: eu sou pobre porque é culpa do governo, porque é culpa dos empresários, porque é culpa do governador, é culpa do prefeito, é culpa dos corintianos, dos atleticanos, dos cruzeirenses, é culpa, e acaba pontuando, é culpa do Trump. Não. Ser pobre não significa que nós devemos transferir responsabilidades, e também não faz de nós um cidadão dos céus. A pobreza
deve ser encarada como uma realidade e nós devemos lutar para sair daquele estado. Não vivendo de auxílios eternos, mas vivendo de uma ajuda que vai, se vier ajuda, para que aquilo nos impulsione para dias melhores. Mas esse é um outro assunto para uma outra hora. Nós devemos viver a nossa vida, seja na pobreza ou na riqueza, para Deus. Viver para Ele, para a glória dEle. Se nós viveremos essa vida no limite, com umas refeições básicas, com uma vida básica, vivamos essa vida para Deus. Glorifiquemos essa vida para o Senhor. Se Deus nos der uma vida luxuosa, com carro zero, com um apartamento na praia, com possibilidade de viajar o mundo todo, vivamos para a glória de Deus. Colocamos os nossos bens para a glória de Deus. Porque quando chegar o dia, quando chegou para esses dois homens, nada, nem a pobreza e nem a riqueza, será qualificações para a entrada no céu. E então, eu imagino aqui com os meus pensamentos, como foi que esse rico se deparou quando ele se viu no local de tormento. Ele talvez tenha pensado, mas eu guardei os mandamentos, os 10 mandamentos, eu não roubei ninguém, eu só trabalhei, eu fiz tudo o que era certo, eu não violei ninguém. Talvez ele atribuiu justiça para ele. Quando ele se viu naquele local, o texto diz que ele sofria tanto que ele já não pensava mais nas suas riquezas, nos seus patrimônios, nos seus bens. Ele só queria aliviar do tormento em que ele estava sofrendo. E então ele vê Abraão, sim, Abraão, o Abraão lá de Gênesis. Ele vê Abraão e diz, pai Abraão. Por que ele diz pai Abraão? Porque todo judeu tem Abraão como o pai da fé. Abraão, Moisés e Davi, eles são um símbolo no Oriente Médio ali, principalmente em Israel e na Arábia ali, os três são muito respeitados ali, como ícones da fé daquele meio. Então aquele homem viu e falou, pai Abraão, por favor, deixa que Lázaro molhe o seu dedo e venha gotejar na minha boca para que eu me alivie, porque eu não estou aguentando o sofrimento. E então Abraão responde, não é possível que isso aconteça. Quem está aí no local de sofrimento não pode, quem está no local do seio do Senhor não pode ir para o local de sofrimento. Há uma divisão, há uma separação, e essa separação será por toda a eternidade. Toda a eternidade. Aqueles que viveram a sua vida para si, pensaram em si, aqueles que viveram viveram para si próprio, viveram somente desfrutando das coisas e não se importou com o próximo, que é a violação de um dos mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Aquele que não pensou no pobre, no oprimido, na viúva, aquele que não pensou nos menos favorecidos, aquele que não colocou a sua vida a favor do Senhor, esse vai ter que encarar um grande e terrível destino, que é o tormento eterno. Esse tormento não é um tormento passageiro, por maior que seja uma dor. Eu vou falar que a maior dor que eu já passei foi uma pedra no rins, de 7 milímetros, ou dor terrível, mas passou. Eu já nem lembro mais como que era aquela dor. Eu não quero ter de novo, claro, mas eu não lembro como que era, porque bastou tomar um remédio no hospital e depois tomando água para que aquela pedra saísse. Passou. Depois que aquela pedra foi embora, passou. Não lembro nem mais qual foi a dor. A dor do tormento eterno, ela não passará. Não há dinheiro, não há status, não há nada que alguém possa fazer que amenizará a dor eterna.
E então aquele homem, no meio do sofrimento, ele tendo essa negativa, diz: ok, então por favor atenda um pedido meu, peça para que Lázaro volte e vá até os meus 5 irmãos que eles estão lá. Eu não quero que eles venham para cá, eu não quero que eles sofram aqui. Pede para que Lázaro pregue para eles, porque esse local é muito ruim, eu não quero que meus irmãos venham para cá, eu amo meus irmãos, eles não podem vir para cá. Então Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a palavra de Deus escrita para ouvir aquilo que Deus deixou registrado, que é amar a Deus de cima de todas as coisas, que é não ter outro Deus diante dele, que é não se prostrar a nenhum tipo de Deus, mas só adorar a Deus, é tê-lo como único rei e senhor da sua vida. É amar o próximo como a si mesmo, é ver no próximo a imagem de Deus refletida, é olhar para o próximo e ver alguém como objeto do amor e não alguém que nós queremos devorar ou matar ou eliminar. A lei e os profetas apontam para isso, uma vida digna como Deus deixou registrado para que nós vivêssemos para a glória dele e amando o próximo. Então o pai Abraão responde: eles têm a lei e o profeta. Eles têm Moisés e o profeta. Mesmo que Lázaro volte e anuncie, testemunhe, eles não vão acreditar. Meu querido, eu quero encerrar dizendo que isso é uma verdade, o que o texto registra. No livro de João, quando João registra a morte de Lázaro, o amigo de Jesus que morava em Betânia, irmão de Marta e Maria, que ficou enfermo e acabou morrendo, Jesus vai lá, depois de 4 dias, Jesus ressuscita Lázaro, mostrando para todos que ele tinha poder até mesmo sobre a morte, porque ele tem poder sobre a morte. Lázaro foi ressuscitado. Uma parte das pessoas, família, amigos e vizinhos ali se alegraram, louvaram a Deus porque aquele que estava morto voltou à vida e viram Jesus que tem domínio sobre a morte, que tem poder sobre a morte, que a morte não o venceu porque ele esmagou a cabeça da serpente na cruz e ele venceu a morte, como diz Paulo. O último adversário foi vencido, a morte. E Paulo então faz um louvor dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de Cristo. E então Lázaro, que estava morto, o Lázaro lá de Betânia, ressuscitou. E começou então a um problema para Lázaro. Aqueles que viram Lázaro ressuscitar, os religiosos, alguns que não gostavam de Jesus, opositores, então desejaram matar Lázaro. Lázaro voltou à vida, estava testemunhando das coisas que ele viu. E então, agora estavam tentando matar Lázaro de novo, porque Lázaro era uma testemunha viva de que Jesus é Deus. Então vejam que o pai Abraão está dizendo aqui, se cumpriu. Alguém que estava morto voltou pelo poder de Jesus e, ao invés de acreditarem no testemunho daquele homem, desejaram matá-lo, eliminá-lo. O texto de Lucas 16 aponta uma coisa muito grave que eu e você devemos tomar cuidado. O nosso coração, ele é duro para ouvir a voz de Deus. O nosso coração é perverso para obedecer a palavra de Deus. O nosso coração é avarento e egoísta, que não quer abrir mão dos benefícios dessa vida, achando que nós vamos viver eternamente nesta terra. Não vamos. Não vamos. Esse texto deveria nos preocupar, deveria nos tirar da zona de conforto, deveria fazer com que eu e você, nesta tarde, prostrássemos diante de Jesus e pedíssemos perdão a Ele e entregássemos a nossa vida completa a Ele. Mas há uma esperança para mim e para você. Jesus, Ele tem poder sobre a vida e a morte. Efésios capítulo de número 2 diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós estaríamos lá ainda se não fosse pela graça de Deus. Mas o texto vai dizer que Deus nos amou, e por causa do amor com que nos amou, Ele nos tirou das trevas para a luz, nos deu vida quando nós estávamos mortos. E aí o texto diz:
Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, não importa o que você fez, não importa a gravidade do pecado que você esteja vivendo, não importa como está a sua vida hoje, entregue-a a Jesus, entregue-a ao Senhor. O teu dinheiro não vai te salvar, os teus bens não vão evitar um destino cruel, a sua fama, a sua credibilidade, as coisas que você faz nessa vida não vão mudar o destino final que está reservado para todos aqueles que negaram a lei do Senhor, negaram a palavra do Senhor. Obedeça a Cristo. Obedeça aquilo que Ele deixou registrado na sua palavra. O texto bíblico em Apocalipse termina dizendo que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os beberrões, os comelões. E a lista é grande. E aí termina: e todos aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para a glória dele. Amém. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem e ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Jesus sim vem e os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, das glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, das glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Até a luz da manhã. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9 horas, escola bíblica. E às 19 horas, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. Olá, meus irmãos, voltamos de novo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena, passou tão rápido, né? Estamos chegando ao final, infelizmente, mas na próxima quarta-feira, às 17 horas, estaremos aqui de novo para louvar o nome do nosso Deus. Bom, queremos avisar vocês que na próxima semana também nós teremos um evento muito importante, um evento muito bom para que você possa aí conhecer um pouco mais da história da Igreja Reformada.
da Igreja Protestante. Na quarta-feira e na quinta-feira da semana que vem, dias 29h30, nós teremos o segundo Reforma já. Na quarta-feira, às 19 horas, ali na Igreja Batista, 19h30, na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista, do pastor William, e no dia 30, às 19h30, na nossa igreja, ali na rua José Isidoro Garcia, número 22. Você é nosso convidado e ficaremos felizes em recebê-lo. Deus abençoe vocês, até semana que vem, querendo o Senhor. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança todos os dias milhares de ouvintes em toda a região.